E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como estudar na reta final da PMDF. Hoje é dia 27 de março, nós estamos há praticamente menos de 2 meses pro dia da prova da PMDF e tem alguns pontos que eu quero falar com vocês que foram muito importantes na minha preparação, que eu acredito que pode te ajudar também. Então, se esse assunto é relevante e importante para você, já vai se inscrevendo aqui no canal e dando like nesse vídeo, é claro, né? Antes de mais nada, eu prometo que eu não vou ficar falando nada do óbvio, nada de modinha que tá todo mundo falando. Ah, porque você tem que fazer questões, tem que revisar, isso aí é o óbvio, a gente sabe que todo mundo que tá no nível, assim, legal de estudo já sabe disso, mas eu vou trazer aqui alguns assuntos a mais sobre isso que você tem que se atentar se você quiser aumentar o seu rendimento agora na hora da prova, principalmente se você está sentindo que não está conseguindo aumentar muito o seu percentual de acertos na prova. Primeira coisa que eu vejo muita gente fazendo que é totalmente errada é não fique saindo na loucura de querer fazer muitas questões de um assunto só ao mesmo tempo. Por exemplo, hoje eu vou fazer 100 questões de tal assunto. Principalmente se esse é um assunto que você tem dificuldade. Por quê? Na verdade, o mais importante é que você espace essas questões, então você tem que dividir elas em blocos. O estudo, quanto mais espaçado, é melhor. Então você não tem que aumentar a quantidade de vezes por dia que você está fazendo questões, você tem que aumentar isso ao longo da semana, ao longo dos dias. Então é muito importante que você espace a resolução dessas questões. Por exemplo, se você quer fazer 80 questões de direito penal, sobre, por exemplo, a aplicabilidade do direito penal, você não pode querer fazer essas 80 questões ao mesmo tempo, porque você cai naquela do sobreaprendizado. E o que você aprende depois de já ter estudado aquilo não vai fazer você aprender mais. Então você tem que espaçar, você tem que colocar para outros dias. Por exemplo, eu vou dividir em 4 blocos de 4 questões, em 4 blocos de 20 questões. E aí, cada vez que você for revisar aquela matéria, você revisa em blocos dessas 20 questões. Isso vai te ajudar a fixar muito mais do que você aprendeu, principalmente se é alguma matéria que você está com dificuldade. Matérias que você tem com dificuldade, o que você tem que fazer? Você tem que adotar uma estratégia de aumentar mais o seu contato com aquela matéria agora ao longo desses meses. Ainda dá tempo sim de você fazer isso, você conseguir essa estratégia justamente baseada numa das próximas coisas que eu vou falar com vocês mais pra frente, que é a resolução de simulados. Como você vai usar esse simulado para criar um parâmetro ali para a prova e conseguir aumentar o seu percentual de acerto nas matérias e no que você ainda continua errando. Então vamos lá para a próxima dica. Agora eu quero falar sobre a questão da revisão. Olha, a primeira coisa, esquece esse negócio de revisão de 7, de 14, 21 dias. Esse é o tipo de revisão que é lindo na teoria, só que na prática não funciona pra ninguém. Ninguém consegue fazer um negócio desse bagunçado, você tem que ficar fazendo um cronograma praticamente impossível de eu tenho que revisar 24 horas, 7 dias, 14, 21. Esquece isso, anota os assuntos que você está com mais dificuldade. Quanto menos você ficar perdendo tempo com essas coisinhas, melhor. Então você vai anotar aqueles assuntos que você está com mais dificuldade para você fazer blocos de questões desses assuntos naqueles dias que você está livre no seu cronograma. Você está deixando um dia livre no seu cronograma, né? Porque, você tem que deixar um dia livre, principalmente para você ir trabalhando essas dificuldades e revisando aquelas questões que você está apanhando mais para resolver. O mesmo que eu fiz aqui que me ajudava muito. Nos finais de semana eu tirava exclusivamente para trabalhar em cima desses pontos fracos que eu tinha. Então eu pegava ali, por exemplo, eu tava com muita dificuldade em um assunto específico ali de processo penal, que eu tava errando bastante, por exemplo, ação penal. Aí eu pegava no sábado, que era o dia que estava mais tranquilo no meu cronograma, se eu colocava a hora de estudo, eu colocava no máximo 2 horas. E aí o resto eu aproveitava para intensificar o meu estudo nessa parte que eu estava com dificuldade. Então eu aconselho muito que você faça isso, em vez de ficar se preocupando com esses esquemas de revisão absurdos que eu vejo um monte de gente querendo fazer, que é super complicado de você seguir. Foque em trabalhar em cima das suas dificuldades, então deixe dias livres ali no seu cronograma para você trabalhar em cima disso. Outra coisa que eu quero falar pra vocês que é muito importante é na questão dos simulados. Procure se testar, fazer um simulado presencial, isso é muito importante, porque muita gente se perde na hora de fazer prova. Eu mesmo tenho alunos da minha mentoria que foram fazer a prova, estavam super bem no conteúdo, e aí chegou na hora da prova, o que aconteceu? A pessoa não soube gerenciar o tempo, ela ficou nervosa, o examinador voou lá, tirou muito tempo, quando a pessoa foi ver, faltava só meia hora, não tinha feito a redação. E o que ela fez? Deixou a redação de lado, não conseguiu fazer a redação, porque não soube gerenciar o seu tempo de prova. Se tivesse feito um simulado, ele simulando as situações reais de uma prova, isso não teria acontecido, a pessoa poderia ter tido uma nota excelente. Então é muito engano seu achar que só você ter estudado bastante vai te ajudar a passar numa prova.
você tem que ter a mentalidade correta. Então você tem que se testar mesmo em uma situação real para saber como você vai ser ali. Basicamente é um treino de como seria ali o dia da sua prova, porque quanto mais simulados você fizer, mais você vai chegar na prova e aquilo ali vai ser mais uma prova pra você, sabe? Você não vai ver aquilo ali como um bicho de 7 cabeças que, caraca, é a prova da minha vida e eu tô nervosa e eu não consegui dormir direito, eu tô passando mal, eu tô com dor de barriga, porque eu vejo muita gente que deixa a mente atrapalhar, fica muito estressada na hora de fazer prova e isso não te faz bem. Então procure mesmo buscar uma experiência presencial. Eu falo isso porque por mais que você às vezes faça um simulado, é difícil você conseguir fazer isso em um ambiente neutro. Por exemplo, tô em casa aqui, vou fazer um simulado. Cara, não é igual se você estivesse fazendo um ambiente ali que tá todo mundo fazendo o simulado junto com você. É simulado em tempo real. Inclusive a gente fez isso nas nossas turmas recentes de mentoria, de planos de estudo. Nós estamos aplicando simulados presenciais. E se você tem interesse em ter acesso a esses simulados, entra pro nosso plano de estudos. A gente está fazendo um de reta final mesmo, para ajudar vocês. E todo mês nós estamos colocando essa experiência de simulado presencial. Isso é muito importante, sabe por quê? Para você conseguir criar parâmetros. Então o simulado ele é principalmente para isso, para você conseguir criar um parâmetro entre um e outro e ver como você está evoluindo. Eu não estou evoluindo, todo simulado que eu estou fazendo, não estou conseguindo ir em cima ali, entender o que eu estou errando, não estou conseguindo aumentar meu percentual. Alguma coisa você deve estar fazendo errada, porque um simulado ele não é para você pegar aquele simulado ali, pegar aquele resultado e não fazer nada com ele. É para você trabalhar em cima das suas dificuldades. Então é fazendo isso que eu falei para vocês. É analisar os seus pontos fracos e intensificar os seus estudos baseado nisso, é em cima disso. Então agora na reta final, o seu estudo ele tem que ser principalmente voltado para trabalhar em cima dos seus erros, do que você mais está errando, aquele que você está com muita dificuldade. Então é por isso que você tem que encaixar os simulados na sua agenda. Se você não consegue fazer o presencial, pelo menos tente ir para um lugar neutro, vai para uma biblioteca ou sala de estudo, um lugar que você não conhece ninguém. Simula o tempo real, coloca o celular ali para cronometrar, bota esse celular no modo avião, tira ele de perto de você, coloca ele mesmo só a água, as canetas, a caneta preta e treina igual se fosse o dia da sua prova, porque isso vai te ajudar e muito no dia dessa prova. Não deixe para querer se testar só no dia, para ir naquela, na hora sai. Às vezes pode ser que na hora você se dê muito mal por não ter planejado e coisa que se você tivesse treinado antes, você conseguiria ter se saído bem. Então é muito importante. Outra coisa mesmo que me ajudou nessa parte do simulado foi ver o que eu estava negligenciando. Porque querendo ou não, eu vejo que as pessoas, principalmente que estudam para carreiras policiais, elas têm muito a mania de às vezes focar em algumas matérias e negligenciar outras. Como que eu vejo? É negligenciar as matérias básicas. Então não negligencie os conhecimentos básicos da sua prova, eles são muito importantes. Vocês sabem que a quantidade de questões já está lá definida, a quantidade de questões de português, de raciocínio lógico. Então, cara, você escolhe. Se você não é bom em um, você obrigatoriamente tem que ser bom no outro. Então eu faria essa estratégia assim. Só português e raciocínio lógico já são praticamente 20 questões na prova. Vocês têm noção disso? É muita coisa. Então se você é melhor em um do que no outro, foca em pelo menos 90% de acertos em um. E no outro, se você não é tão bom, por exemplo, eu não sou muito bom em raciocínio lógico. Então o que eu focaria? Eu focaria em fazer pelo menos a metade dos pontos dessa prova de raciocínio lógico. Então você não precisa estar excelente, você pode deixar muita coisa de lado. Você vai focar naqueles 80-20 que você sabe que é o que mais cai em raciocínio lógico, é o que sempre cai em todas as provas, na maioria das questões aí da OCP. Pega para fazer questões e foca ali em cima daquilo. Se você é muito ruim em matemática, foca no raciocínio lógico. Então eu vou estudar raciocínio lógico, eu vou dar o meu melhor para eu conseguir tirar pelo menos 4 a 5 questões de raciocínio lógico nessa prova. É importante que você estude os conhecimentos básicos, porque eles já estão com a quantidade bem definida lá na prova, então você consegue traçar uma estratégia para você aumentar o seu percentual de acertos em cima disso. Então, você tá vendo que você tá muito ruim em português, começa a trabalhar pesado em cima de português. Se você acha que você já é melhor em raciocínio lógico e matemática, trabalha pesado em cima de raciocínio lógico e matemática para você tentar fechar essas questões na sua prova. Isso vai te garantir pontos acima de muitas pessoas, porque eu sei que tem muita gente que negligencia os dois, não quer estudar nem português e nem matemática, achando que isso não importa, aí foca em estudar penal, estudar processo penal, e vai ver penal, processo penal, não chega nem perto do peso que tem português e matemática na sua prova. Então pare de ficar focando só em direito e penal, principalmente a galera do direito, foca nos conhecimentos básicos da sua prova. Não precisa ser em tudo não, por exemplo, inglês, quem tem dificuldade em inglês e até quem não tem, cara, deixa inglês de fora, inglês não é matéria pra você estar estudando, você está se dedicando.
Ali em inglês se você não sabe, você não vai aprender inglês faltando um mês e pouco para sua prova. Deixa de lado, tenta compensar em outras matérias, compensa na legislação aplicada da PMDF. São matérias mais letra de lei seca, então você bolando um bom esquema ali de anotações, de leitura ativa dessa lei seca, você consegue também ganhar muitos pontos dessa parte da legislação da PM na prova. Então é mais uma dica que eu dou para vocês. E outra coisa, falando aqui em relação à legislação especial, vocês sabem que existem leis que são muito importantes que o policial militar esteja com elas ali na ponta da língua, porque são leis que o policial ele tem muito contato mesmo com o dia a dia, ocorrências. Então, se eu fosse você, o que eu faria? Eu estudaria bastante essas legislações que estão ali na nossa rotina, na rotina do policial militar. Então, cara, você tem que sim saber tudo sobre Maria da Penha, você tem que saber tudo sobre a lei de drogas, você tem que saber tudo sobre a nova lei de abuso de autoridade. Essas 3 leis são obrigatórias. Também junto a elas eu vou te falar, o Estatuto do Armamento também é muito importante que você esteja bom nela. A lei dos juizados especiais, a 9.099, também é importante que você chegue nela com um percentual bom de acesso, e pode ter certeza que eu acho que 80% das questões que caírem de legislação especial na sua prova vão estar concentradas nessas leis. Então, é muita lei, eu não consegui estudar tudo. Foca pelo menos nessas que eu te falei que agora. Essas leis é obrigatório um policial militar saber delas, porque são coisas que a gente tem muito contato na nossa rotina do dia a dia. Então, cara, você tem que saber como é que é uma Maria da Penha, você tem que saber como funciona a lei de drogas e principalmente o abuso de autoridade, né? Eu nem preciso falar, porque é uma tendência que a gente vê dos direitos humanos serem cobrados. Então, foquem nessa parte. Outra coisa, um outro ponto já que a gente entra aí, é justamente falando nessa parte de direitos humanos. Então, dê um foco importante em direitos humanos. Eu acredito que isso vai também diferenciar uma galera, porque o pessoal não gosta de estudar direitos humanos, deixa de lado. E você que estudou, você que vê essas dicas aqui, você não vai deixar direitos humanos de lado, você vai estudar direitos humanos, você também vai conseguir garantir uns pontos importantes na hora da prova por causa disso. Ainda mais agora que direitos humanos veio separar de direito constitucional, então vai ter um peso considerável na prova. Eu acredito muito que você tem que dar uma estudada boa em direitos humanos, porque eu acho que vai ter um peso bem considerável na sua prova. E finalizando, o que eu pude falar pra vocês é isso, trouxe algumas dicas aí baseado na minha experiência, no que eu faria, no que eu acredito que pode te ajudar. Lembrando que estratégia, cada um tem a sua, você vai fazer ela muito ali baseado nas suas dificuldades, no que você sabe que você é melhor. Às vezes, será que compensa eu perder tanto tempo estudando uma coisa que eu tô com muita dificuldade, em vez de focar em ficar melhor ainda naquilo que eu já tô bom? Então essas estratégias, elas são coisas que são adaptáveis, é você se entender, você pensar, cara, o que é que funciona pra mim? É parar de ficar seguindo modinha, não é porque todo mundo tá estudando muito direito penal que você também tem que estudar direito penal, você tem que entender quais as suas dificuldades, o que funciona pra você. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tem alguma dúvida, se você quer saber dicas, me segue lá no Instagram. Se você ainda não me segue, eu tô diariamente postando várias dicas sobre lá. Se você quer participar do nosso simulado, do nosso plano de estudos aí de reto final, eu vou deixar o link aqui embaixo. E obrigado pelo vídeo de hoje, obrigado por você que assistiu meu vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo.